boa noite para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Band Eleições 2012, especial Notícias em Debate. O convidado é o presidente do IBESP, Marcelo de Giuseppe. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Paulo. O IBESP é Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, Estatística e Política, Política, né? E Estatística. Política e Estatística, inverti a ordem. O Marcelo é cientista político, diretor do IBESP e um especialista em marketing político e em pesquisas eleitorais também. Nós já conversamos com o Marcelo na fase inicial da campanha, né, quando Sim. começa a campanha oficialmente no início de julho. Agora é uma outra fase, né, estamos na véspera do início do horário eleitoral gratuito, que costuma ser decisivo, não é, Marcelo? Sim, muito decisivo. Conversamos no início, hoje ainda é um momento e amanhã nós estamos entrando aí agora num período, nessa próxima semana, um período realmente decisivo. Muitos candidatos apostam na televisão. Mas houve uma movimentação bem significativa nas cidades da Baixada entre aquela nossa primeira conversa, antes do início da propaganda oficial da campanha, né, no início de julho, e esse meio de agosto aí, já terço final de agosto, que marca o início da campanha na TV, não é? Naturalmente, né, Paulo, os candidatos de governo começam a ter um crescimento. Isso é quando começa a acontecer logo no início da campanha, quando o governo começa a mostrar o que foi feito nos últimos anos, começa a ter um trabalho maior de marketing. Então, muita gente sai muito na frente, vem sendo oposição durante muito tempo, quando chega no início da campanha já começa a perder um pouco de fôlego. A televisão nas cidades aqui maiores, ela com certeza terá uma mudança. Nas menores, nas pontas, Bertioga e no litoral sul... Tem rádio, não é? Sim, tem rádio, mas nós percebemos que as pontas, a disputa está muito mais acirrada aqui nas cidades centrais. A gente pega Bertioga, está muito acirrado, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, e já quando a gente começa a centralizar, a gente começa tirando o Guarujá, a gente percebe já uma situação um pouco mais definida, apesar da televisão. O maior favoritismo, Marcelo, nas eleições desse ano, nas 9 cidades da Baixada, é que acontece em Praia Grande? Sim. Praia Grande, o Mourão tem um histórico e é realmente um gestor a ser admirado. Ele tem um histórico muito grande de muito serviço realizado por Praia Grande, então ele entrou com uma vantagem muito forte. E o interessante é que ele não entrou apenas com a vantagem, entrou com vantagem e com força. É um político que está andando na rua todo dia, fazendo um trabalho muito forte, que ele quer ganhar realmente a eleição. Tem político que acha que está 30 pontos na frente e fala assim, eu não vou andar, o voto vai vir para mim. Não é assim, o voto tem que ser disputado. Mas em Praia Grande tem 4 candidatos e um deles é muito forte também, o Alexandre Cunha, porque quase ganhou, disputou taco a taco em 2008, não é, com o Roberto Francisco? Sim, nós temos 4 lá, mas o Cunha Lima está com um grande problema de filiação dupla. Aí tem o Jasper, que é do PSOL, o Alexandre Cunha do PT e o Mourão do PSDB. O Alexandre Cunha é um candidato que realmente tem um reconhecimento, foi vice-prefeito do Mourão, quase ganhou a eleição de 2008, mas o Mourão é hoje uma grife, ele já tem um recall muito forte, e no momento da largada ele saiu muito na frente. Ele saiu não só com marketing, mas principalmente ele firmou o seu nome, que é um nome muito forte. Quando é feita a pesquisa, ele é mais lembrado, ele é mais votado. Realmente ele é um político difícil de ser batido. O Alexandre Cunha tem algum passe de mágica que ele pode dar para reverter essa situação? Eu não gostaria de estar no time dele. Eu não gostaria, é muito difícil. Tem o candidato do PSOL? Sim, toda cidade, é interessante isso do PSOL, toda cidade tem um candidato. Eles lançaram um candidato com pouca chance, nenhum dos candidatos do PSOL vai conseguir levar a eleição, mas é legal que começa a firmar o nome de um novo partido. Um novo partido de esquerda. Nós tivemos tantos partidos, que é o caso do PT, que era um partido prioritariamente de esquerda e hoje realiza concessões, que na verdade são privatizações, que são coisas de partidos de direita. Mas o pessoal vem se firmando aí como um partido novo. Em Praia Grande o candidato é o Jasper, Jasper, né? E ele já foi candidato em 2008 também, a segunda vez que ele é candidato, né? Sim, mas é que, na verdade, ele teria que ter tido um crescimento perto do que ele teve em 2008, e não está tendo. Então, realmente, eu acho que vai continuar na mesma base de votos que ele teve, vai ter em torno, no máximo, de 3%. O segundo maior favorito na Baixada Santista pode ser considerado o Caio França, em São Vicente? Sim.
que é uma eleição parecida com a de Praia Grande também. 4 candidatos, né? Também. Na verdade, assim, o Caio também tem um recall que vem desde o março. Ele tem se por um lado ele tem contra ele o fato de ele ser novo, e também tem serviços já prestados, né, um vereador. Então também é uma eleição difícil de ser revertida, é difícil. Mas o candidato do outro lado, o Billy, é um candidato de experiência, é um candidato também de muito conhecimento. E infelizmente a eleição depois das 5 da tarde do domingo do dia 7 que a gente vai saber, mas é uma eleição também complicada. As duas eleições poderiam se tornar plebiscitárias, tanto em Praia Grande como em São Vicente. Tem um esquema que vem há muito tempo governando a cidade e tem uma oposição. Quem está descontente converge para uma oposição forte, embora sejam 4 candidatos também em São Vicente, não é? O que os candidatos inteligentemente estão fazendo, os candidatos de governo, é que não existe continuidade, mesmo porque quem vai governar é outra pessoa, né? O Roberto Francisco, apesar de ser do PSDB, apesar de ter vindo do grupo do Mourão, o Mourão é outra pessoa, é outra forma de outro gestor. Mesma coisa o caso do Tércio, o Caio, personalidades diferentes, projetos de vida diferentes. Então, é plebiscitário sim, mas a pessoa achar que sou a favor do governo, eu voto no Caio ou voto no Mourão, a pessoa não pode se basear só por isso, porque são pessoas diferentes. Tem alguma outra eleição nas 5 cidades do núcleo da Baixada que tenha também essa característica plebiscitária? Cubatão pode ser considerado uma eleição plebiscitária, porque também são 4 candidatos, a prefeita tentando a reeleição, diferente de Praia Grande e São Vicente, e um candidato muito forte de oposição, não é? Sim. A eleição de Cubatão já esteve no momento melhor para a prefeita, né? Começou a ter uma aproximação, que eu acho difícil também. Lá nós não temos o segundo turno, né? Eu acho muito difícil o candidato Ney Serra conseguir a vitória. Mas ele teve uma aproximação perigosa. Mas certamente a prefeita ela vai recorrer a algumas forças que ela tem políticas, no caso do ex-presidente Lula, para ela poder vencer, não com facilidade, mas ela irá vencer. Lá também tem o candidato do PSOL, né, que é o Toninho, da Elétrica, sim. E tem também o candidato do PTB, o engenheiro Pedrinho, né? Sim, mas são candidatos que, na verdade, assim, que eu falei do projeto do PSOL, é um projeto interessante. Eles estão em todas as cidades, eles estão colocando um candidato onde firma o nome do partido. É um partido que a gente pode projetar daqui 20 anos ser um partido ou partido de esquerda? Pode ser. Pode ser. Claro que ele vai ter que ter um campo, um número de pessoas de peso mais forte no partido. E Guarujá? Também eleição plebiscitária? Guarujá tem um ex-prefeito, Valdir Tamburus, que também é candidato. Outro ex-prefeito, o anterior da Antonieta, que é o Farid. Tem a Antonieta, tem o Sidney Aranha do PT. É uma eleição bem rica do Guarujá. Rica, né? São 9 candidatos, mas o que a gente percebe é que é uma eleição de segundo turno entre Farid e Antonieta. Uma briga acirrada. As nossas pesquisas vêm sendo confirmadas junto com a do Ibope, uma diferença do Farid um pouco na frente, mas uma diferença muito perigosa. Muito perigosa. Se em 2008 a gente previa que a Antonieta, mesmo muito atrás, ela teria muita chance de ganhar, hoje a gente percebe que ela tem realmente chance de conseguir a vitória, mas vai ser uma vitória, se conseguir, vai ser muito complicada. O Farid ele tem a favor dele uma fama de empreendedor. Isso é uma fama que é uma reclamação que tem da Antonieta, mas a Antonieta já é uma prefeita que tem fama de responsável, que fez muito pela educação. Então realmente vai ser uma batalha de titãs, eu não queria estar muito perto. Nenhum outro candidato em Guarujá tem chance de decolar e ameaçar esses dois? Não, Nelson Fernandes, Ribamar, Tamburus, eles ficam numa faixa abaixo de 10%, Sidney Aranha, abaixo de 10%. Então fica bem centralizado em 39, 36, fecha em 70%, está em cima dos dois candidatos, Farid e Antonieta. Você acha que a Antonieta, essa sim tem chance de reverter a liderança do Farid, ao contrário do que você vê nas outras cidades? Eu acho que sim. Claro que não é um prognóstico, é em cima de estudos que a gente faz, eu acho que ela tem mais chance de chegar na frente do que Farid. Mas a gente tem que lembrar que tem o segundo turno, muitas alianças ocorrerão. Lá tem um fato interessante no Guarujá, que é a TV local, que muita gente assiste, principalmente no maior reduto, que é Vicente de Carvalho, onde a gente tem 45% do eleitorado. Isso pode mudar. Lá vai ter uma programação
um programa eleitoral diferenciado. Então realmente é muito complicado. A gente vai parar para o intervalo bem rapidinho. Na volta, a eleição de Santos, tem Bertioga e as 3 cidades do litoral sul, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. A gente volta já já. Voltando com o Band Eleições 2012, especial Notícias em Debate desta segunda-feira, o convidado é o diretor do IBESP, Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, Política e Estatística, Marcelo de Giuseppe. A gente já conversou sobre as eleições de Cubatão, Praia Grande, São Vicente e Guarujá. Agora é a vez de conversar sobre a eleição de Santos. Uma eleição também bem disputada, uma eleição muito interessante de ser acompanhada. Sim. 2 ex-prefeitos disputando a vaga, Thelma e Beto Mansur, um candidato que vem de 2 eleições boas para deputado estadual e um candidato, Sérgio Aquino, de um prefeito muito bem avaliado, né? Paulo, é uma eleição complicada. O Paulo Alexandre Barbosa é um candidato consolidado, ele está aí com 41% ou 42%. A Thelma de Souza, uma ex-prefeita que Santos tem já um histórico do PT, tá? Ela de 25 caiu para 17. Tem o Beto Mansur, que também tem um histórico muito forte. E o Sérgio Aquino... Que subiu, né? E subiu. O Sérgio Aquino, que está num governo com 70% de aprovação. E a gente já conversou anteriormente, eu falava que poucos foram os governos que perderam uma eleição quando a aprovação do governo estava abaixo de 50% de ótimo e bom. Acima, né? Acima. Então o que a gente percebe é o seguinte, o Sérgio Aquino certamente, a partir do momento que tiver a televisão, ele vai começar a ser conhecido e vai ter um crescimento. Só que de quem vai sair esse voto? É uma pizza. De alguém vai ter que sair o voto para ir para ele, né? Então, será que ele consegue tirar o voto da Thelma? Será que ele consegue tirar o voto do Beto? Será que ele consegue tirar o voto do Paulo? Ou será que ele tira desses 2 e o Paulo Alexandre não fica com a eleição mais fácil ainda? Realmente é uma eleição complicada. E tem outros candidatos também. Tem o PSOL, que é a Eneida. Sim. Tem o Fabião. Jama, o Fabião, que é do Sim. PSB, que é ambientalista. Tem outro ambientalista, o Nelson Rodrigues. E tem o PSTU também, o Xavier, que já foi candidato em 2004, né? Sim. São todos A candidatos. Eneida também do PSOL repete, ela foi candidata em 2008. São todos candidatos de reconhecimento, mas vai acabar ficando em torno de 3 nomes. Vai acabar ficando de 3 nomes. Hoje não tem como a gente perceber se terá um segundo turno ou não. Mas realmente a gente não vai ter surpresa. Muita gente se pergunta, a pergunta mais comum em relação à eleição de Santos é quando que o candidato do prefeito vai subir, né? Ou se ele vai subir. Na verdade, eu achava que ele iria subir antes. Eu achava isso. Eu pensava que no início de julho, logo no início da campanha, em torno de 15 de julho, ele já teria passado dos 2 dígitos. Não ocorreu ainda. Mas a televisão ela é muito forte. O eleitor de Santos é um eleitor tradicional. O prefeito Papa tem uma aprovação muito grande. Então, realmente, eu acho que vai ter muita complicação. Eu gostaria de só entender de quem vai sair esse voto. Porque se sair do Beto, se sair da Thelma, o Paulo Alexandre vai ficar com a eleição muito tranquila. Pelas pesquisas, se a eleição fosse hoje, pelas últimas pesquisas, o Paulo Alexandre levaria no primeiro turno. No primeiro turno. Ele tem mais de 50% dos votos Sim. válidos, né? Das Sim. intenções de votos válidos, Sim. né? E quando Agora, é perguntado quem a população acha que ganha a eleição, ele também aparece. A população começa a entender ele como um vitorioso. se você fosse marqueteiro de um desses 4, o que você faria? Paulo Alexandre, Thelma, Beto e Aquino. Vamos lá. O Aquino, eu colaria a minha imagem ao máximo no prefeito. O Beto, eu ia buscar o que foi feito. Que é o que ele vem fazendo, Que é o que ele né? vem fazendo. Na verdade, todos têm uma equipe muito E competente. o Aquino também, né? Sim, mas o Aquino eu esperava que ele colasse antes essa imagem. Eu acho que ele demorou muito para acontecer. A Thelma, ela vai querer buscar força, entendo, no PT nacional, mas o eleitor de Santos não é um eleitor diferenciado. Ele não é um eleitor de uma cidade que se basearia numa opinião externa. Ele é o eleitor, não é que ele é bairrista, o eleitor de Santos é um eleitor muito inteligente. Né? A população de Santos é uma população qualificada. E eu acho que do Paulo Alexandre, eu iria falar para ele continuar no caminho que ele está. Um caminho tranquilo, sem muitos arrombos. No debate,
nós vamos ter debate aqui na televisão, né? No debate, se comportar da melhor forma possível, com proposituras. Não adianta você não fugir do debate. Acho que tem que propor muita coisa para Santos. Principalmente em cima do trânsito, por exemplo, que é uma questão difícil. Uma questão complicada em Santos. Você acha que quais são as grandes preocupações dos eleitores dessas 5 cidades nucleares? Guarujá, Cubatão, Praia Grande e São Vicente e Santos. O que ocupa, o que vai decidir o voto do eleitor? Que ponto que o candidato tem que tocar? Eu acho que não vai ter muita mudança. Os candidatos, quando a gente fala em problemas a serem resolvidos, todos sabem que a segurança é um problema, trânsito é um problema e saúde é um problema. A gente fica nesse... Quando a gente sai dessas 3 cidades, que a gente chega agora, já ainda tem muito problema de Mas a importância da educação, ela começa, a Sim. consciência dessa importância, ela começa a ganhar corpo também, Sim, não é? é uma coisa que a gente não via em pesquisa, a reclamação sobre educação. Hoje a população tem merenda, tem uniforme, mas ela começa a perceber a qualidade do ensino, ela precisa ser melhorada. A pesquisa já traduz isso? Traduz. Isso antes a educação nunca era aceitada. Hoje a gente pergunta, quando a pessoa fala educação, ela justifica a qualidade do ensino. Ela não reclama do uniforme porque ela tem, da merenda porque ela tem, do transporte que ela tem. Mas ela começa a perceber que o filho sai da escola sem saber escrever. Então isso é muito ruim. Bom, a gente tem também Bertioga, uma eleição disputada também em Bertioga, um ex-prefeito e o atual prefeito. Sim, nós temos lá 3 forças. O ex-prefeito, Laírton, que tem grande chance de estar inelegível, né? Ele tem o passado dele tem alguns problemas que ele deve estar respondendo. O prefeito, que começou a ter um crescimento nas pesquisas, e o candidato Caio Mateus do PSDB, que vem se firmando há muito tempo como líder em pesquisas. Mas é uma eleição muito disputada que eu acho que vai polarizar entre o Caio Mateus, do PSDB, e o prefeito do DEM, Orlandini. Agora, um ex-prefeito como Laírton, recente, de 2 mandatos, sempre tem uma parcela grande do eleitorado, né? Sim, esse estudo a gente fez, Paulo, eu posso falar porque é um estudo, né? Ele, no lugar dele, a pessoa que seria colocada no lugar dele, a população não transfere o voto para essa pessoa, tá? Então quem ganha mais é o Caio Mateus. Nessa transferência de voto, por como ele é inimigo político, histórico do Orlandini, as pessoas começam a migrar para o Caio Mateus do PSDB. É aí que ele leva uma vantagem. Bom, em Peruíbe, uma eleição muito curiosa, porque é a única eleição da Baixada em que as 3 candidatas são mulheres, não é? Sim, parece a que Onira, é uma única do Brasil. A Ana e a Milena. É a única do Brasil? Me parece que é a única do Brasil que tem esse detalhe importante. A Onira, ela continua naquela faixa de em torno de 10% e a briga entre prefeito e Milena e Ana Preto. E aí, se você fala em quem você apostaria, eu apostaria na prefeita. Você acha que o poder da máquina... Sim, a máquina é sempre muito perigosa. A máquina está com a Milena? A máquina está, ela é prefeita, né? Ela tá, e o governo, quando chega no final do final do mandato, começa a ter um reconhecimento, ela começa a mostrar o que foi feito. E eu esperava uma distância muito maior da Ana Preto nas pesquisas, e a gente começou a perceber a Milena crescendo de uma forma perigosa. E em Mongaguá? Mongaguá, a mesma coisa que Peruíbe. Professor Arthur tinha uma posição privilegiada. Dr. Pedro, que é um candidato que tem com ele uma fama interessante de um homem muito correto, e o prefeito Paulinho. A eleição era muito tranquila há 2 meses atrás para o ex-prefeito Arthur, até que tanto Pedro como Paulinho encostaram. É uma briga realmente complicada. O Arthur leva uma certa vantagem. Mas os 2 outros candidatos, os 3 candidatos têm chance aí? Sim. Eu colocaria o prefeito e o Arthur com mais chance do que o Pedro. E Itanhaém? Itanhaém, 4 candidatos, um do pessoal também, que chama Professor Moacir. Tem também o candidato, o Rui Santos, que é um detalhe curioso em Itanhaém, que o prefeito, o vice dele, é do PR, e faz uma campanha, ora governo, ora não governo, ora oposição. O candidato do governo, o PSDB, é o Marco Aurélio, e o candidato do PSB é o Marcelo Strama. O Marcelo Strama, que já foi candidato em Sim, 2008, enfrentou o Forcel, né? Enfrentou o Forcel. Na reeleição do Forcel. Sim, foi uma eleição para o Forcel na época muito tranquila, com quase 60%. Mas agora é muito complicado. Hoje a gente tem um empate técnico, o Marco Aurélio no absoluto um pouco na frente, um empate técnico, o Rui mais abaixo, onde o Rui vai ser um diferencial. E o Strama em terceiro?
Não, o Extrema em segundo. O Extrema em segundo? A gente já vem fazendo estudos e ele, há um tempo, o Extrema e o Marco Aurélio sempre, hora passa um, hora passa outro. No momento agora o Marco está um pouquinho na frente, mas com empate técnico. Quais são as grandes preocupações do eleitor do Litoral Sul? São parecidas com a de Cubatão, Praia Grande, Santos, São Vicente e Guarujá? Diferente. Cidades como... Eu tiraria Guarujá. Guarujá, o perfil do Guarujá está mais próximo, junto com o Bertioga, está mais próximo do Litoral Sul do que de Santos. Então lá as pessoas, enquanto as pessoas ainda do Litoral Sul, do Guarujá e Bertioga esperam por mais infraestrutura, colocam a infraestrutura como um grande problema, Santos, Cubatão, São Vicente também tem muito problema de infraestrutura, mas são cidades que têm problema mais de saúde, como Praia Grande, saúde e segurança. É o grande problema das cidades, são esses aí. No Litoral Sul, mais infraestrutura, calçamento, saneamento. Sim, saneamento básico. Isso a gente percebe um perfil diferenciado da cidade polo. Marcelo, obrigado pela participação no Band Eleições 2012. Boa sorte aí nessa campanha eleitoral e você volta aqui ainda durante a campanha. Obrigado a toda a equipe e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Uma ótima semana para você que você merece.